se ajeitar. Eu estive aqui, eu acho que a última vez já deve fazer uns 12 anos, mais ou menos, né? Então, as pessoas que estão aqui hoje, a maioria não são as mesmas que estavam naquela ocasião. Mas é muito bom sempre a gente ter essa oportunidade de estar com os irmãos, de celebrar mais um aniversário e de refletir naquilo que Deus tem para as nossas vidas como igreja. Porque na hora que a gente pensa em aniversário de uma comunidade, devemos pensar na realidade o que significa isso, né? A comunidade somos nós, igreja. Igreja é o conjunto de pessoas que Deus arrebanha e faz seus filhos, seus discípulos, seus servos. E como filhos, discípulos e servos, todos nós temos um propósito na presença de Deus. E esse propósito ele precisa sempre estar ativo em toda a nossa vida. Com esse objetivo, eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo João, no capítulo 15. Eu vou fazer a leitura do verso 1 até o verso 11. Evangelho segundo João, capítulo 15. Esperar os irmãos encontrarem. Diz assim então, verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Vamos orar? Ó Pai, ainda diante de Ti, Senhor, nós agradecemos por estarmos aqui hoje. Agradecemos, ó Deus, porque esse lugar é dedicado a Ti, à Tua honra, à Tua glória, ao louvor, a ações de graças e também ao ensino da palavra do Senhor, ao ensino da vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Nós somos o povo do Senhor, um povo que o Senhor, ó Deus, arrebanhou através do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor nos santificou, o Senhor nos justificou, o Senhor nos separou, o Senhor nos deu uma nova vida e o Senhor nos deu um propósito diante de Ti, que é fazermos agora, dentro dessa nova vida, um viver que glorifica o Seu nome, para que o Senhor então receba, não somente através das nossas palavras, mas através da nossa vida, os louvores que somente a Ti são assim devidos. Eu peço a Ti, ó Pai, que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, que nos faça compreender o texto, que nos faça compreender a mensagem do texto, que nos faça também, ó Deus, compreender o que esse texto, o que essa mensagem importa para as nossas vidas no dia de hoje. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O tema da minha mensagem é ramos que glorificam a Deus. Pensamos em ramos justamente porque Jesus utiliza uma figura de linguagem, a videira, ele chama a si mesmo, ele intitula a si mesmo de videira verdadeira.
ele diz então que ele é a videira e a igreja, os seus discípulos, são os ramos. Ele diz aqui, ele mostra dois tipos de ramos, os ramos que frutificam, os ramos que não frutificam, e ele diz de uma forma muito clara que os ramos que frutificam são os ramos que glorificam a Deus. Mas o nosso objetivo, antes de entender como isso acontece, é entender a afirmação de Jesus. Quando nós olhamos aqui no capítulo 15, o capítulo 15, é antes dele o 14, o 13, são capítulos que estão agora direcionando a mente do povo para o sacrifício. No capítulo 13, Jesus faz a ceia, sua última ceia com seus discípulos, ali ele indica o traidor. Depois no capítulo 14, no verso 1, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então ele já está falando, ele está trazendo o coração dos seus discípulos mais para perto, para compreender o propósito de Deus, que agora, desse momento em diante, seriam talvez aqui os últimos dias de Jesus com os seus discípulos. Eles tinham que ser confortados com essa realidade. Então Jesus vai agora para dentro dessa narrativa. No capítulo 15, ele dá algumas instruções sobre como os discípulos deveriam pensar nele, ou se manter ao lado dele, a partir desse momento, onde ele não mais estaria, daqui a alguns dias, é óbvio, ele não mais estaria com seus discípulos caminhando num sentido assim, concreto, né? Ele estaria ali espiritualmente, mas não visivelmente mais. Então ele utiliza essa figura, eu sou a videira verdadeira. Essa figura, no Antigo Testamento, é uma figura utilizada para falar sobre o povo de Deus, para falar sobre Israel. A gente entende pelo menos duas figuras são usadas no Antigo Testamento para ilustrar o Israel. Filho, e nós vemos aí quando os evangelistas falam, quando o rei de Jerusalém manda matar as crianças, né, de 2 anos abaixo, fala que José fugiu então com sua família para o Egito. Depois Deus manda que eles retornem, e aí o evangelista narra assim: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, do Egito chamei o meu filho. Então, no primeiro momento, essa frase pertence à nação de Israel, mas ela é colocada sobre Jesus, indicando agora que Jesus é o perfeito filho, uma vez que o Filho de Deus, lá no Antigo Testamento, Israel fracassou como filho. Agora aqui a mesma história. O Antigo Testamento chama o povo de Deus também de videira. E só para mostrar para os irmãos, se os irmãos marcarem aqui João 15, mas abrirem suas Bíblias no Salmo de número 80. Salmo de número 80, dos versos 8 ao 19, diz assim: trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste, dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram, e com os seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até ao mar, e os seus rebentos até o rio. Porque lhe derribaste as cercas, de sorte que vindimam todos os que passam pelo caminho. Então aqui no Salmo 80, ele chama o povo de Deus de vinha. Se os irmãos ainda no Antigo Testamento abrirem suas Bíblias também em Isaías capítulo 5, é outro texto que fala sobre isso. Isaías capítulo 5, versículo 7, pelo menos a parte A do verso, ele diz assim: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Então, videira ou vinha é uma figura utilizada para ilustrar o povo de Deus no Antigo Testamento. A pergunta é, por que Jesus, então, nesse momento, lá em João, traz essa figura para si? Por que ele diz assim, eu sou a videira
verdadeira. É porque tanto como filho, tanto na figura como filho, como na figura como videira, esperava-se de Israel que ele fosse alguém fiel a Deus. Mas Israel fracassa nesse exercício de ser fiel a Deus. Então, quando Jesus vem, que é aquele que de fato é fiel a Deus, é perfeitamente obediente a Deus, ele recebe os títulos que eram dados a Israel. Ele recebe o título aqui de filho, e ele recebe também o título de videira, porque Israel fracassa, inclusive como eu mencionei lá em Isaías capítulo 5, versículo 7, o verso inteiro diz assim: porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento de lei, justiça, e eis aí clamor. Quando nós olhamos também para o capítulo 5, versos 1 e 2 ainda de Isaías, ele diz: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Ou seja, Israel era para ter frutificado, era para ter gerado honra e glória a Deus, mas na sua caminhada no Antigo Testamento ele fracassou. Por isso Jesus agora atribui a si o termo: eu sou a videira verdadeira. Eu sou aquele que não fracassa. Eu sou aquele que não decepciona o Pai. Eu sou aquele que obedeço o Pai perfeitamente. Então, essa é a razão pela qual ele se chama de videira. E nesse contexto, ele chama a igreja, então, de ramos. Repara aí que no versículo 2 ele diz: todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Quando nós olhamos para os ramos, irmãos, e pensamos em videira, a videira não é só o caule. A videira é o elemento inteiro, o complexo inteiro, não é? O tronco, os galhos, as folhas, tudo isso é a videira. Mas aqui, Jesus, ele divide essa ideia, ele coloca ele como sendo aquilo que alimenta os ramos, e a igreja, ou cada crente, um ramo. Nós sabemos muito bem que a missão do ramo é o quê? Frutificar. No entanto, Jesus coloca aqui que, no verso 2, existem dois tipos de ramos. Os dois tipos estão ligados à videira, mas um só frutifica. Todo ramo que, estando em mim, está ligado, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Nesses dois ramos aqui, então, aquele que frutifica, é para a glória de Deus. O que não frutifica, mesmo estando na videira, é cortado e lançado fora. É justamente aqui que se faz a reflexão de nós como igreja, ou seja, que tipo de ramos somos, ou que tipo de ramos temos sido. Ramos que estão ligados à videira e frutificam, ou ramos que estão ligados à videira, mas não frutificam. Ele coloca isso de uma forma muito clara, e ele coloca de uma forma muito clara também que o ramo que glorifica a Deus é aquele que é cheio de fruto. Verso 8: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O mesmo apóstolo, na sua epístola, na sua primeira epístola, no capítulo 4, no versículo 9, diz: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Então, quando Jesus se intitula ou se faz ver como a videira, e os ramos são a igreja, os ramos somos nós, devemos viver pela videira. Somos alimentados pela videira, somos alimentados por Cristo. E aí então, devemos ter então
uma vida que frutifica. Mas sendo assim, e aí nós entramos propriamente dito na nossa mensagem, nosso ponto de reflexão mais elevado, sendo assim, e diante daquilo que o texto expõe, como ser um ramo que frutifica? Como ser um ramo que glorifica a Deus? A primeira questão, ou talvez a primeira resposta, se encontra nos versículos 4 e 5, quando ele diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Repare que no verso 2, quando ele classifica os dois tipos de ramos, ele diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, o corta. E todo ramo que dá fruto, limpa. Só que quando ele vai falar dessa história de frutificar ou não, no versículo 4 e no versículo 5 ele diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. O verso 5 ele repete a mesma ideia: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. A diferença talvez aqui se dá que quando ele pega o ramo que não frutifica, ele diz que está nele. Mas para frutificar é necessário que ele esteja no ramo. Quando a gente pega uma árvore de qualquer natureza frutífera, quando nós percebemos os ramos doentes, eles estão fixados na árvore, mas nós percebemos que eles podem estar secos ou adoentados, a seiva da árvore não percorre por ele. Ele está na árvore, mas não está sendo alimentado pela árvore por algum dano, por alguma enfermidade. Assim acontece muitas vezes, ou pode acontecer muitas vezes conosco, ao pensar que o simples fato de estar na igreja é suficiente para agradar a Deus. Infelizmente, tem muitas pessoas que estão na igreja, mas não estão em Cristo. Talvez estejam na igreja por um contexto familiar, talvez estejam na igreja porque gostam da liturgia, talvez estejam na igreja porque é a igreja que mais se assemelha à igreja que frequentava antes. Mas talvez ainda não encontrou Cristo. Estão na igreja, mas sem Cristo. É como um galho que está na videira, mas sem vida. Se Cristo não estiver na pessoa, mesmo que a pessoa esteja na igreja, ela não frutificará. No entanto, o contrário é verdadeiro. Se uma pessoa estiver em Cristo, ela tanto frutificará como ela é uma verdadeira igreja. Então esse contexto nós precisamos levar muito a sério, porque faz uma diferença enorme na vida. E para que nós possamos ser esse galho ou esse ramo frutífero, a questão aqui é comunhão, permanecer em Cristo e Cristo em nós. Comunhão. O que significa a palavra comunhão? Ter algo em comum ou participar de forma comum de algo com outra pessoa. Quando nós pensamos no ser igreja, Deus toma a iniciativa disso. Quando Ele nos dá do seu Espírito e nós acreditamos em Jesus, Deus nos faz o corpo de Cristo. Olha lá, estamos com Cristo sendo seus membros. Cristo é a cabeça. Nós somos parte do corpo de Cristo. Quando nós pensamos também no ser igreja, a Bíblia diz que nós morremos com Cristo e que nós ressuscitamos com Cristo. Ele morreu lá na cruz e Ele ressuscitou, mas nós fomos unidos a Cristo, estamos em comunhão com Cristo, isso é Deus que faz conosco. Quando pensamos na Santa Ceia, quando nós tomamos os elementos da ceia, estamos de uma forma toda especial e sacramental, fazendo parte de Cristo, porque Cristo não está concretamente, fisicamente nos elementos, mas espiritualmente nos elementos. Então, quando eu participo do pão, participo do cálice, nós estamos numa ligação íntima
tremendamente especial com Cristo. Naquele momento que você come do pão, que você come do cálice, você está ligado a Cristo, que está no céu e você na terra. Comunhão. Mas isso quem faz é Deus. Agora, qual que é a parte da comunhão que é colocado para você e para mim? É o aproximar-se de Deus, o aprender de Deus, o andar com Deus, desejar estar na presença de Deus, o fazer a vontade de Deus. Tudo isso tem a ver com o estar ligado a Cristo. Comunhão, o crente que não tem comunhão com Deus não consegue ser um crente verdadeiro. É um ramo sem fruto. Para ser um ramo frutífero, precisa estar em Cristo e Cristo nele. Até mesmo a palavra discípulo, eu vou falar um pouquinho disso aqui um pouco mais à frente, mas a palavra discípulo carrega consigo essa ideia. Quem é o discípulo? O discípulo é aquele que é uma réplica, é uma cópia do mestre. Se nós pensarmos nas nossas vidas, no que temos copiado o mestre? Se alguém olhar para a nossa vida lá fora, alguém pode dizer, nossa, você é uma cópia de Cristo nessa área. Você fala assim, você fala assado, você age assim, você busca isso, você busca aquilo. Eu vejo Cristo na sua vida nessa área. É ser um discípulo, mas vamos um pouco mais adiante. Então, no primeiro momento, irmãos, como ser um ramo frutífero? Nós somos um ramo frutífero, como estamos em comunhão. Não basta estar na igreja. Eu tenho que estar em Cristo. Entende a diferença? Qualquer pessoa pode estar na igreja, mas pode estar sem Cristo. Toda pessoa que estiver em Cristo estará também na igreja. Então, muito importante isso, ter essa definição muito clara. Quem são os ramos que glorificam a Deus? Além de serem aqueles que permanecem na videira e a videira neles, são aqueles que são limpos. Observe aí o versículo 2 e o seguinte: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Todo ramo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Que história é essa de limpar? A ideia aqui, meus irmãos, é a ideia profunda de santificação. Limpar significa tirar tudo aquilo que não deve estar ali. Essa visão ela fica muito clara no texto de Isaías, quando eu li lá Isaías capítulo 5, versículo 2, vou ler o versículo 1 e 2, e diz: agora cantarei ao meu amado, cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar e esperava que desse uvas boas. Então repare quantas coisas que o agricultor fez para a vinha. Da mesma forma ele faz com o ramo. Ele limpa o ramo, ele poda o ramo, para que a seiva não seja direcionada para extremidades desnecessárias. Ela vai direto para o ramo, para frutificar, para gerar ali um contexto de maior qualidade para o fruto, nesse sentido que ele limpa. Para nós, isso traz o sentido de santificação. Santificação. Quando nós encontramos a Cristo, Cristo transforma as nossas vidas. É impossível uma pessoa encontrar a Cristo e continuar sendo a mesma pessoa que foi antes de Cristo. Mudanças precisam ocorrer. Não mudanças porque o fulano quer, porque o beltrano quer, porque o ciclano quer. Mudanças dentro da palavra de Deus. Se nós olharmos para Romanos, do capítulo 12 em diante, ele fala uma série de coisas. Nós lemos aqui o capítulo 11, não é? Quando o pastor iniciou o culto, ele leu o capítulo 11, que é uma doxologia, é um momento onde Paulo está glorificando a Deus junto com os irmãos, por tudo aquilo que Deus havia revelado do capítulo 1 ao capítulo 11. Do capítulo 12, ele começa a dizer assim: portanto, quer dizer,
Por causa de tudo aquilo que eu falei até agora, a vida de vocês precisa ser de tal e tal e tal e tal maneira, que é o exercício daquilo que se sabe, o exercício daquilo que se aprende com relação à palavra de Deus. Estar com Cristo não é só saber de Cristo. Estar com Cristo é viver o que Cristo ensina. É nesse ponto que se demonstra a diferença das nossas vidas. Se repara, aliás, os irmãos reparem que Tiago, quando ele estava falando sobre obras, ele disse, é como se fosse um desafio para os seus leitores, né? Alguém dirá, eu tenho fé e tu tem obras. Então ele diz assim, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as minhas obras vou te mostrar a minha fé. O que ele está dizendo com isso? A fé é impossível de ser vista. Ninguém vê fé, mas todo mundo vê o fruto da fé, que são as nossas obras. E que obras são essas? Uma vida conforme o coração de Cristo. Os irmãos já pararam para pensar que quando o apóstolo Paulo fala em Gálatas do fruto do Espírito, ele não fala os frutos do Espírito, mas ele fala o fruto do Espírito no singular. E quando nós vamos ler o que é o fruto do Espírito, ele fala amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, uma série de coisas, ligada a um elemento só. Não é como se fosse uma laranja que é um fruto, é como se fosse uma tangerina. Você tem o fruto de tangerina, você descasca ela ali, tem vários gominhos num fruto só. Isso significa que ter o fruto do Espírito sugere que, em larga ou pequena medida, cada um de nós precisa ter um pouco daqueles gominhos ali de uma vez só. Não é assim, hoje eu vou me exercitar no amor, para formar o amor na minha vida. Amanhã vou me exercitar na mansidão. Então amanhã começa a nascer a mansidão. Deus já planta o começo disso na sua vida, na minha vida, com a conversão. E nós vamos desenvolvendo. Quanto mais de Cristo nós temos, mais naturalmente se frutifica. Os irmãos já viram uma árvore frutificar na marra? Os irmãos já viram qualquer árvore frutífera dar fruto na marra, empurrado? Não, se ela está sadia, se ela está perfeitamente alimentada, se ela está adubada, se ela está podada, o fruto é natural, é uma consequência natural, da mesma forma nos crentes. Crente ligado a Cristo naturalmente frutifica. O crente ligado a Cristo naturalmente tem aversão ao pecado. No entanto, o ramo que está na videira, mas não conta com a seiva da videira, não frutifica. O fim dele é ser cortado e lançado fora. É um alerta para nós. A Bíblia nos diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. É outra coisa para nós pensarmos. Como tem sido nossa vida como igreja? Durante esses anos todos que somos igreja, no que foi ou em que área o meu coração está caminhando para ser rumo do coração de Cristo? O que falta ainda? Às vezes a gente não pensa nisso, simplesmente vive, não é? Simplesmente vive. Às vezes as coisas ruins acontecem na vida e a gente fica assim, nossa, mais um negócio ruim que aconteceu. Nossa, mas parece que eu vivo no azar. Nossa, mas parece que Deus não gosta de mim. Não, abra os olhos. Todas as circunstâncias difíceis pelas quais nós passamos são oportunidades que Deus está dando para o exercício da santidade. São oportunidades que Deus está dando para uma nova atitude, uma nova palavra, uma nova reação, um novo contexto. Fato é, quando alguém diz assim, não vou pedir a Deus paciência porque Deus vai dar turbulência. É óbvio, não é? Esse negócio de Deus dar coisa não é assim. A gente ora em casa à noite, Senhor, eu preciso de tal coisa. E desce um anjo com a espada na mão, bate na cabeça, meu filho, de amanhã em diante você estará assado. Não é assim. Deus dá oportunidade para que você e eu nos exercitemos nas questões e nos desenvolvamos nisso. Então, a segunda questão aqui é que Deus limpa. Reflita aí. Como está o seu palavreado?
Como está o seu coração? Como está a sua mente? Quais são as coisas que você permite que entrem na sua vida? Quais são as coisas que você permite que entrem no seu coração? Quais são as coisas que você permite que saia do seu coração? Eu tinha um amigo chamado, ele era pastor também, ele faleceu em 2020, era o reverendo Luiz Ricardo Monteiro, ele morava em Cedral, e ele foi uma vez na igreja, e ele estava falando com um dos presbíteros da igreja, e eu achei aquele diálogo uma coisa mais estranha do mundo, porque o presbítero estava sentado lá no fundo, aí eu conversei com ele, entrei no templo, tal, enquanto isso ele viu o presbítero, eu falei, pastor, esse aqui é o presbítero fulano, tal. Ele sentou-se ao lado dele, começou a conversar, e de repente ele virou para o presbítero e disse assim, meu irmão, você já teve um encontro com Cristo? Eu falei, gente, ele está perguntando para o presbítero, se já teve um encontro com Cristo? Na hora eu achei aquele trem assim mais estranho, né? Mas depois eu pensei, não, é fato. As pessoas podem estar ali, as pessoas podem estar na igreja, sem Cristo e, consequentemente, sem um fruto que reflita o coração de Cristo. Uma outra questão que ele coloca aqui, uma outra resposta, como ser um ramo que glorifica a Deus, se faz também no versículo 7 a 8, quando ele diz, aliás, de 7 a 11, ele diz assim, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Irmãos, tudo aquilo que Jesus ensinou em todo momento em que ele estava com os seus discípulos, todo o conteúdo do ensino foi verbal. Se nós formos pensar em termos de escritura, só existia naquela época o Antigo Testamento. O Novo Testamento não havia iniciado nenhum ainda. O primeiro livro do Novo Testamento provavelmente começou 30 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. Então, Jesus olhar para os seus discípulos e dizer, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, significa que aqueles irmãos precisavam de fato prestar muita atenção àquilo que Jesus estava falando. Aquelas palavras precisavam ser guardadas, aquelas palavras deveriam ser a coisa mais importante, o tesouro mais importante que aquelas pessoas tinham que cultivar, tinham que guardar. E aquelas palavras falavam de quê? Aquelas palavras falavam de fazer a vontade do Pai. Jesus, em todo o seu ministério, o que ele mais ensina, fazer a vontade do Pai. Ele estava lá para fazer a vontade do Pai. Tudo que ele estava vivendo era para satisfazer o Pai, tudo que ele estava fazendo era conforme o plano do Pai, e ele vai incutir isso na mente dos seus discípulos, que a vida deles agora precisa ser para o Pai. Um ramo que frutifica é um ramo que está preocupado com o reino. Um ramo que frutifica é um ramo que está preocupado com o reino. E aí nós temos dois tipos de pessoas que estão preocupadas com o reino. O primeiro tipo é aquele que dedica a sua vida inteiramente ao reino. São os pastores, os evangelistas, os missionários. As pessoas que vivem em função do reino, elas não fazem mais nada. O trabalho delas, da hora que acorda, da hora que dorme, o desenvolvimento, a história delas, toda é dedicada para o reino. O outro tipo de pessoas são aquelas que vivem sua vida comum, mas ao viver a sua vida comum, se preocupam com o reino também. Então, tudo que elas fazem na sua vida comum, tudo que elas fazem em alcançar, talvez, um nível, um trabalho, uma formação, um exercício qualquer das suas capacidades, ela faz no sentido de poder glorificar a Deus.
ela olha para o seu local de trabalho, ela olha para o seu local de estudo como sendo um ambiente onde está ali o seu campo missionário, o seu campo de evangelismo. Ela sabe que ela é luz do mundo, sal da terra, e que onde ela está, como servo de Deus, ela é ali porta-voz de Deus. Ela traz consigo agora a semente de uma nova vida. E essa semente, ela é ampliada, ela se desenvolve naquele lugar, de modo a impactar, a influenciar as vidas que estão ao seu redor, fazendo com que essas vidas queiram conhecer a Cristo. 2 tipos de pessoas. Pensar no reino deveria ser assim, mas nós temos ainda um terceiro tipo de pessoa. O terceiro tipo de pessoa, o terceiro tipo de vida é aquela que se preocupa com Deus, está na casa de Deus, ora a Deus, mas quer que Deus faça os sonhos dela. Ela não está necessariamente preocupada com a vontade de Deus. Ela quer que Deus abençoe os planos dela. Ela tem planos, ela tem sonhos. Ela coloca os planos na presença de Deus. Ela quer que esses planos deem certo. Ela quer que esses planos se desenvolvam. E se Deus, porventura, não faz alguma coisa nesse sentido, ou Deus está longe, Deus não ouve, Deus isso ou Deus aquilo. A nossa vida deve ser desenvolvida para a glória de Deus. Quando Jesus diz, ide, fazei discípulos, o que ele está dizendo para as pessoas que estão ali é, vivam as suas vidas. Faça o que você quiser da sua vida, mas na trajetória da sua vida, faça discípulos. Então, se você é um mecânico, faça discípulos. Se você é um engenheiro, faça discípulos. Se você é um médico, faça discípulos. Se você é um estudante, faça discípulos. Se você é um funcionário em qualquer empresa, faça discípulos. É a preocupação com o reino. É a preocupação em servir o reino. Servir o reino, estamos servindo a Deus. Servir a Deus não se faz só aqui no momento do culto. Talvez com uma atividade específica, eu sirvo a Deus no louvor, eu sirvo a Deus na bateria, eu sirvo a Deus na mesa de som, eu sirvo a Deus abrindo a igreja, eu sirvo a Deus fazendo uma manutenção, eu sirvo a Deus em qualquer área aqui dentro. Servir a Deus tem a ver com vida. Vida lá fora. Vida lá fora. É óbvio que as coisas aqui dentro também são importantes. Mas quem se preocupa em servir a Deus lá fora, também se preocupa em servir a Deus aqui dentro. Não necessariamente o oposto é verdade. Quem não se preocupa em servir a Deus lá fora, também não se preocupa em servir a Deus aqui dentro. Então, fruto que glorifica a Deus é aquele que tem comunhão com Deus, é aquele que é santificado por Deus e aquele que se preocupa com o reino. Pensar no aniversário de 26 anos. Como congregação, os irmãos estão aqui não há 26 anos, mas como crentes. Como crentes. Desde o momento em que nós conhecemos a Deus, quais são os frutos que nós podemos apresentar ao Senhor? Se o Senhor chegar aqui hoje, se Ele chegasse aqui hoje pessoalmente, dissesse assim, meu filho, se fosse o pai, meu filho tal, se fosse Jesus, meu irmão, que frutos se você tem para me apresentar da sua vida com Cristo, da sua vida comigo, da sua vida de fé? O que é que você pode me oferecer? Tem um hino que eu gosto muito, mas eu tenho medo de cantar esse hino. Eu tenho medo porque eu sempre levo a questão de música, uma das questões muito sérias na minha vida, inclusive lá na igreja, eu sempre falo para os irmãos que cantar é uma das coisas mais sérias que alguém pode fazer num culto, porque se a mente não estiver devidamente ligada àquilo que está falando, pode-se falar várias mentiras para Deus, através de uma música. Então, uma música do Inário, que eu particularmente gosto muito dela, mas eu tenho receio, é o hino 55. 55 diz assim, cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei a Ele um canto de exultação e amor.
É Deus quem faz a terra seus frutos produzir, e as estações do ano em ordem prosseguir. É Deus quem envia as chuvas e os montes faz florir, que o vale exuberante de trigo faz cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão, fartura concedendo com dadivosa mão. Trazei aos seus altares dos frutos que ele deu, e as almas da colheita por quem Jesus morreu. Imagine você e eu cantando um hino desse, sem nunca terem tentado levar o evangelho para a vida de alguém. É a mesmíssima coisa que recitar o Pai Nosso. Lá na igreja eu tenho um gatilho. De vez em quando a gente recita o Pai Nosso, mas antes de recitar o Pai Nosso eu digo assim: quem não for se enrolar, recite. Quem for se enrolar, fique quieto. Principalmente naquela parte que diz assim: perdoe as nossas dívidas, como? É verdade? Perdoe nossas dívidas como temos perdoado os nossos devedores. É verdade? Culto é reflexão, meus irmãos. Quando nós cantamos, quando nós cultuamos, ou quando nós fazemos qualquer coisa, fazemos com reflexão, destinado para Deus. Aí sim eu posso falar: Senhor, os meus frutos estão aqui. Repare, e eu vou encerrar com essa questão. Reuniões de oração. Muitas vezes, não está errado, nós levamos nas reuniões de oração o quê? Quais são os motivos? Enfermidade, trabalho, viagem, alguém que está com a vida muito enrolada, uma família enrolada que a gente quer ali que haja paz. Geralmente, via de regra, em todas as igrejas, os motivos são esses. Mas quão raros são quando alguém chega e diz assim: ore por mim, porque eu sei que Jesus quer que eu pregue a palavra para o meu vizinho, e eu vou lá amanhã. Ou então interceda por mim, porque a minha família vai se reunir, e eu preciso pregar a palavra de Deus para eles. Já passou muito tempo, eu não fiz isso ainda. Eu estou sentindo no coração que Deus quer que eu faça isso. A Bíblia diz, irmãos, que a vontade de Deus é aquela que está ligada ao seu reino. Quando ele diz aqui no João 15, eu vou encerrar com esse verso, ele diz assim, versículo 7, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Esse o que quiserdes aqui não é de acordo com a minha vaidade ou a minha ansiedade. Pegando a ideia aqui da videira, se o nutriente da videira está em mim, tudo que eu pedir reflete o nutriente. Então, quando ele diz aqui, se permanecerdes em mim e eu permanecer em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito, é porque tudo aquilo que eu pedir estará de acordo com a vontade de Deus. Então, 26 anos de congregação, glória a Deus por isso. Os últimos dias de serem congregação, os primeiros anos de serem igreja estão chegando, estão despontando já no horizonte. Mas que igreja seremos? Que espécie de igreja seremos? Que tipo de comunhão teremos? Qual será a nossa prioridade como igreja? Ao desenvolvermos nossa vida, que tipo de ministério teremos? Eu não sou pastor, não sou evangelista, não importa, você é membro do reino de Deus. Você é um servo de Deus. O seu local de trabalho, de estudo, de moradia é o seu campo missionário. Que missionário você tem sido ali? Que evangelista você tem sido ali? Que servo de Deus você tem sido ali? Pensando assim, e tendo uma resposta positiva, se eu não tenho, vou buscar a ter. Talvez você pare e pense assim, poxa, estou tanto tempo na igreja, às vezes o pastor termina o culto lá, se alguém chegar para mim e perguntar, que texto que o pastor falou? Eu não vou saber. Qual foi o ponto 1, qual foi o ponto 2? Não lembro. Estou tanto tempo na igreja, mas não prestei atenção em nada. É hora ainda. Sua vida ainda está ativa. Pare e mude. Preste atenção.
se ofereça. Nas músicas a gente diz isso, né? Quero ser uma ponte, quero ser um farol, quero ser isso, quero ser aquilo. Aí quando a coisa chega, não, pede para outro. Quer ser, seja. Aí sim, todo ano que nós... Eu não estou dizendo que a igreja não está fazendo não, tá? Estou falando assim, seja mais, faça mais. Todo ano que nos reunirmos para celebrarmos, podemos olhar para as cadeiras e dizer, ó, ali tem um fruto, aqui tem outro fruto, aqui tem outro fruto, aqui tem outro fruto, ali tem outro, está chegando outro ali. E tantas outras coisas como fruto da graça de Deus na nossa vida, em ser uma pessoa diferente, uma pessoa transformada, uma pessoa santificada, um homem e uma mulher de Deus, que onde caminha, Jesus é visto sem que a boca seja aberta para falar alguma coisa. É isso que Deus espera de nós, como ramos que frutificam, ramos que dão a Deus honra e glória. Vamos fazer uma oração? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, e agradecemos a Ti, ó Deus, porque Tu és o nosso Deus, um Deus todo-poderoso, grande, maravilhoso. O Senhor é aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O Senhor é aquele que merece toda a nossa atenção, toda a nossa gratidão. Nos ajude, Senhor, a estarmos mais perto de Ti. Nos ajude, ó Deus, a entendermos que sermos discípulos é sermos uma cópia de Cristo, ainda que imperfeitos, ainda que falhos, ainda que talvez escorregando em vários detalhes, mas termos o coração do Senhor, colocarmos o Senhor na frente de todas as coisas, buscarmos satisfazer ao Senhor, buscarmos o Teu reino em primeiro lugar, acreditando que todas as coisas que nos são necessárias serão acrescentadas no decorrer de toda a nossa vida. Ó Deus, faz de nós servos verdadeiros, ramos que frutificam, ramos que trazem os frutos para a casa do Senhor, para serem consagrados ao Senhor, ou como objeto de ações de graças ao Senhor. Nós somos tão pequenos, ó Deus, e tantas coisas passam desapercebidas diante dos nossos olhos, diante do nosso entendimento. Mas abra o nosso coração pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, para que sempre andemos diante de Ti, e a nossa vida seja para a Tua honra e para a Tua glória. É em Jesus que nós oramos. Amém.